Deus te use, amigo. Muito obrigado, viu, querido? Valeu, pastor Wagner. Muito obrigado pelo convite, né? Por estarmos aqui outra vez. Nosso bom dia a todos os nossos colegas que estão aí aqui no Zoom, estão lá também no YouTube, aos nossos irmãos ovelhas, né, de ontem e de hoje, distrito onde nós passamos, e no distrito atualmente aqui tem muita gente que tá acompanhando aí. Queremos também agradecer a presença aí dos nossos moderadores, que têm trabalhado arduamente. Dentre eles aí é a Iclei, né, que é minha moderadora, e a Uda, uma eterna ovelha. Nós queremos tratar de um assunto extremamente importante, como todos os outros, porque é um tema da palavra, um tema da Bíblia. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, que você estiver aí, pode acompanhar conosco o livro de Gênesis, no capítulo 39. Gênesis 39, nós vamos ler a partir do versículo 6, uma história bastante conhecida, né, por sinal. Gênesis 39, versículo 6, diz assim, na minha versão, diz assim. Antes de lermos, vamos fazer mais uma oração? Vamos orar mais uma vez? Querido Pai, abrimos a Tua palavra nesse instante. Já foram feitas várias orações, intercessões. E neste instante que abrimos a Tua palavra, que o Senhor nos fale de maneira poderosa ao nosso coração nesta manhã. Por Jesus, oramos e agradecemos. Amém e amém. Potifar, verso 6. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o como mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso. José cadê? Perdi aqui. José era formoso de porte e de aparência. Verso 7. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José. Ele disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, teme por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, ele diz, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falava ela a José todos os dias, e não lhe dava ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu, certo dia, que veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Esse aqui é um texto clássico, né, na palavra de Deus, que fala sobre a tentação. A pergunta desta manhã, uma das perguntas desta manhã, talvez a primeira, é: José foi tentado ou não? Pense um pouquinho, foi tentado ou não? Isso pelo que José passou, essa experiência pela qual José passou, podemos dizer que foi tentação? Sim, irmãos, tentação. E fortíssima tentação. Eu fico assim imaginando como é que era a mulher de Faraó. Talvez não fosse uma menina, talvez já fosse uma mulher feita, uma mulher madura, uma mulher feita. Mas como os egípcios, eles eram especialistas na arte de conservação de corpos, as múmias estão aí até hoje para provar isso. Eu acho que eles criaram cosméticos, né, várias substâncias que preservavam a juventude durante muito tempo. Eu imagino que a mulher de Faraó era uma mulher muito bonita, muito bem cuidada, muito bem cuidada. E aquele mulherão aparece diante de um menino de 17 anos.
ali no apogeu da sua juventude, né, com os hormônios à flor da pele, como se diz, né, por aí. E diz para ele, deita-te comigo. Interessante que a Bíblia diz que não tinha ninguém em casa, parece que ela armou tudo, parece não. Com certeza mandou todo mundo sair, ficou somente ela e José. Hoje ele não escapa, ela veio para cima mesmo. Eu não sei se você já passou por algum tipo de tentação, ainda que não tenha sido uma tentação da cobiça sexual, pode ter sido uma outra coisa, mas não sei se já foi tentado nesse teor. Ali estava ele diante da mulher. Tinha tanta coisa, a cumplicidade ali. José tinha várias, eu digo cumplicidade, porque estava só ele e ela sozinho, os dois. Né? O José podia ter vários argumentos, fico imaginando os argumentos que José poderia utilizar, racionalizar, né? Para poder tentar. Né? Poxa, eu sou um escravo, esse é um deles, né? Eu vou fazer o quê se ela manda em mim? E se ela é minha dona? Sou escravo dela. Eu tenho que fazer tudo o que ela me pede, eu vou fazer o que eu não queria, ele poderia dizer, né? Eu nem queria. Racionalizando, tentando enganar a si mesmo, enganar a Deus. Poxa, eu estou aqui, Senhor, nesse lugar distante. Ninguém está me vendo. Talvez ele pensasse que ninguém vai ver. O pastor da igreja não vai ver. A minha família não vai ver. Ele podia pensar também, mas Deus vê. Mas que Deus? Deus já me abandonou? Esse pensamento podia vir na mente de José e servir como álibi, como argumento para poder pecar. Deus me abandonou, olha quanto tempo estou aqui no Egito, eu não fiz nada de mal e vim parar aqui. Estou aqui como escravo durante tanto tempo, cadê esse Deus? Mas a Bíblia diz que nesse momento, nesse instante, José, ele resistiu à tentação. Mas afinal, a tentação é ou não é pecado? Alguns se preocupam com isso. Fui tentado, então pequei. No momento que você foi tentada, você já pecou? Eu queria, nesse momento agora, a gente fazer uma avaliação sobre a questão da tentação. Eu diria que vamos fazer vamos dissecar a tentação. Não exatamente, né? Não vamos esgotar o assunto, mas vamos dizer que alguns pontos que definem a anatomia da tentação. A tentação ela segue mais ou menos cinco passos. E quais são esses 5 passos entre tentação e pecado, né? Primeiro, a atenção. Primeiro é a atenção. Você viu uma coisa que você gosta muito, que você se interessa e aquela coisa passa na sua frente. Por exemplo, você vai passando próximo do quintal do vizinho e você gosta muito de galinha caipira, ou como se diz aqui na minha região, galinha de quintal, né? E você vê aquela galinha gordinha passando na sua frente ali. Ou não na sua frente, mas lá dentro do cercado, ele passa lá cantando. Desperta a sua atenção. Despertou a sua atenção é pecado? Você vê alguma coisa que você gosta muito e despertar a sua atenção é pecado? Pensando aí. Mas aí vem o segundo passo. E o segundo passo é mais profundo do que a atenção, é o desejo. A atenção desperta o desejo de ter aquela galinha. Fica imaginando, isso aquela galinha na minha panela, lá no meu prato agora. Desperta o desejo. E o desejo é pecado? Você desejar aquilo que você gosta muito é pecado? Aí vem a terceira fase, né? É a consideração. É a hora que a gente vai avaliar. Está certo ou está errado? Posso ou não posso? Devo ou não? Você vai avaliar. E durante o momento da consideração, é a parte talvez mais importante aí, né? Da consideração, você toma a sua decisão. E digamos que você decidiu por pegar a galinha. Aí você passa para a quarta fase. Quarto ponto, que é o planejamento. Como é que eu vou fazer? Vou botar uma escada, vou pular o muro, faz o planejamento de como adquirir aquela galinha, que não é sua, né?
E depois, o último passo é a execução. Em qual dos 5 passos nós pecamos? Já vimos que na tentação, ou melhor, na atenção, não. Já vimos que no momento em que nós desejamos ainda não é pecado. O pecado começa a se formar no momento que começamos a considerar. É quando consideramos os prós e os contras, aí é a parte mais importante. Porque se nós decidimos por pecar durante o momento da consideração, o que vem depois não modifica nada, porque o pecado já aconteceu. Ainda que você planeje não dê certo, ainda que a execução não aconteça, mas o pecado já foi concebido. Chamamos de pecado em estado latente. Ele já está ali, ele não aconteceu. Não foi executado, mas ele já está ali. É o que Jesus disse. Que se você, né, olhou para uma mulher com má intenção, você já adulterou. Pecado em estado latente. Vamos ver um outro texto da Bíblia agora, que quando nós falamos sobre a tentação, não podemos jamais negligenciar esse versículo. Talvez seja o mais importante, viu? É o livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13. Texto clássico. Vamos começar com o 12, né? O versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Tem um ditado popular que no Nordeste, no resto do Brasil deve ser também a mesma coisa, que diz que para morrer basta estar vivo. Eu queria parafrasear esse ditado dizendo que para pecar, para cair, melhor dizendo, basta estar em pé. Só caem os que estão em pé. Você pensa, diz o apóstolo Paulo, que você está em pé, você julga estar em pé, você tem consciência de que você está em pé, cuidado, veja que não caia. Para cair, basta estar em pé. E continua, verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Toda tentação, Paulo diz, ela é humana. O que é que eu entendo disso aí, irmãos? A tentação não é sobrenatural. A tentação ela é humana, ou seja, você pode suportar. Porque ela é humana, não é algo que está além da sua força. Está na força humana. Toda tentação, diz o apóstolo Paulo, toda tentação, ela não veio sobreveio tentação que não fosse humana. Mas ele continua ainda, mas Deus é fiel. Deus maravilhoso, né? Embora a tentação seja humana, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Embora a tentação humana é possível suportar porque ela é humana. Repito, né? Mas Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que ainda assim ele impõe limites à tentação. A história de Jó revela isso. Olha, você vai só até ali. Você faz só até isso aí. Deus coloca sobre nós limites, ou sobre a tentação, limites para atuar sobre nós. Paulo continua ainda. Pelo contrário, juntamente com a tentação. Vou ler de novo a parte anterior. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, em outra versão diz escape, né? Para que a possais suportar. Deus provê. Deus provê tudo para que você não peque, né? Embora a Bíblia diz assim, né? Essas coisas vos escrevo, João diz, para que não pequeis. Todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, que é o justo. Toda tentação humana, e Deus coloca limites. Isso aqui eu acho extremamente importante, irmãos. Cada pessoa tem o seu limite de tentação, que Deus coloca na tentação. Mas Deus estabelece para nós limites. Alguns podem suportar, sei lá, 90% de tentações, 80%, 50%.
Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa história, a nossa experiência, por isso Deus limita a ação da tentação. Esse aqui já passou por isso aqui, ele não vai ser exposto dessa maneira. Você não vai expor dessa maneira. Satanás é quem tenta, e Deus põe limite nele, não pode, não vai, até ali você não vai. Deus impõe limite para que a gente possa suportar e dar o livramento, mas se cada um tem um limite, eu quero ver um outro texto aqui, que é o livro de Hebreus, Hebreus capítulo 4, não se pode falar sobre a tentação também sem entrar aqui nessa experiência, né? Hebreus capítulo 4, versículos 14 em diante, até o 16. Aqui vem o nosso exemplo. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Cristo é o nosso sumo sacerdote, ele está lá no céu. Verso 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Cheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Está sendo tentado, nós temos o sumo sacerdote, ele entende, Jesus conhece. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas. Agora, o que é que significa Jesus ser tentado em todas as coisas? Será que Jesus ele resolvia fazer uma renovação, vamos dizer assim, uma reforma, melhor dizendo, na sua alimentação? Eu não vou tomar sorvete. De repente, passar alguém com sorvete na frente dele, não. Ele ficava com vontade. Ele era tentado, não, eu vou fazer jejum dos sentidos, eu não vou mexer no celular, não vou mexer em rede social. Aí Jesus está ali, não vou. Eu tomei a decisão, não vou. De repente, a mensagenzinha característica do WhatsApp, aquele sonzinho. Será que Jesus ficava na tentação? Jesus era tentado quando passava em algum lugar, como alguns ainda são. Passa em um lugar e sente o cheiro da fumaça do cigarro. Sente vontade de fumar. Jesus era tentado quando ele passava em um lugar e via pessoas bebendo em festa, dançando, em bailes, ele era tentado a participar. Jesus era tentado por mulheres. Fico imaginando Jesus lá no monte, um dos montes, né? Quantas vezes ele saía sozinho? Estava lá sozinho, passava a noite em oração. Será que aqueles homens que inventaram tanta coisa, tanta fake news, né, contra Jesus, tanta armadilha para Jesus, será que eles não planejaram, pelo menos uma vez, enviar uma prostituta ou algumas prostitutas, não sei, para encontrar com Jesus lá, se aproximar dele e dizer, mestre, será que isso é uma tentação para Jesus, irmãos? Eu acho que nada disso era tentação para Jesus. Uma mulher, uma prostituta não tentaria Jesus. Porque quando Jesus olhava para ela, ele via nela alguém necessitando da salvação. Cada pessoa que Jesus olhava era alguém carente da sua graça. Jesus não tinha olhos para outra coisa. Jesus não pensava de outra maneira. Quando aquela mulher, é a palavra mesmo, né? Essa suposta mulher que eu imaginei aqui, chegou lá no local, e quando Jesus olhou para ela, quem que resiste à força do olhar de Jesus? O olhar de amor, de pureza, de misericórdia, quem que resiste? A tentação acabaria na hora. Jesus não foi tentado em todas as coisas nesse sentido. Quando dizemos que Jesus foi tentado em tudo em que ele poderia ser tentado, isso aí não era tentação para Cristo. O que era tentação para Cristo?
A tentação para Cristo era usar o seu poder divino em benefício próprio. A tentação para Jesus é responder de forma arrogante, vamos dizer, não arrogante, porque isso não é arrogância. Ele responderia de forma plena: eu posso sim transformar essa pedra em pão, existe poder em mim para fazer isso, mas ele não deveria fazer isso. E isso foi uma tentação para ele. Ele estava com fome e ele podia transformar. Isso não é tentação para mim, não é tentação para você, mas era para Cristo. Satanás pode vir e dizer para mim quantas vezes ele quiser: se você é filho de Deus, transforme essa casa aqui em pão. Eu não vou conseguir, isso não é tentação para mim. Não vai mexer, mas para Jesus era. Jesus foi tentado em todas as coisas que ele poderia ser tentado. Mas quando Paulo diz aí, né, que eu creio que Paulo escreveu Hebreus, quando ele diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, na verdade, no original diz que ele foi tentado em tudo, todas as coisas, inclusive na versão mais antiga, na corrigida, diz que foi tentado em tudo. Significa que aquela vara, aquela régua que eu disse, aqueles limites que Deus coloca sobre a tentação para conosco, que é a válvula de escape ali, né? Que dá o escape. Não, é antes do escape, né? A vara de Cristo era 100%. Jesus foi tentado sem restrição, sem filtro. Ele foi tentado plenamente, completamente. Ele foi tentado em tudo, ele foi tentado em todas as coisas. Mas a Bíblia diz que Cristo não pecou. E quando Paulo diz que assim, que Deus tem misericórdia, né? Que Deus é misericordioso para conosco, né? No verso 15 que diz, né? O melhor verso diz, cadê? Não pode ser de nós, antes foi tentado. Não, esse não é o versículo anterior, né? 1 Coríntios 13, que diz que, mas mesmo Deus, a misericórdia, não, mesmo permitindo que você tenha graduação, né, de tentação sobre você, de limite de tentação, mas assim ele dá a válvula de escape. O que seria esse escape, né, para a tentação? Escape para a tentação humana. Qual seria? Eu tenho um outro texto aqui que eu quero compartilhar com você. Tiago, capítulo 4, verso 7. Um texto bem conhecido, né? Também clássico sobre o assunto da tentação. Verso 7, Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, coloque nas mãos de Deus, se sujeite a ele. Permita que Jesus seja não apenas o seu Salvador, seja o seu Senhor. Se submeta ao senhorio de Cristo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu aprendi lá no Pará, em outros lugares deve falar, mas quando era pastor no Pará, os irmãos sempre diziam: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, mas se orar, o bicho foge. Você está sendo tentado? Você está sendo tentada? O escape é Bíblia. Está sendo tentado? Corra para a palavra de Deus. Jesus estava sendo tentado? Está escrito. Estava sendo tentado, sim. Mas ele disse: está escrito, não só de pão haverá o homem. Corra para a Bíblia. Mantenha comunhão com Deus. Não espere para correr para a Bíblia. Na hora que estiver sendo tentado, não vai dar certo. Você tem que ter comunhão com Deus antes que a tentação venha. Você tem que estar vacinado antes que a tentação venha. Na comunhão com Deus, você já pode prever várias coisas que podem acontecer com você naquele dia. E se você já decidiu antes,
que você não iria pecar, que você não vai pecar. Se isso acontecer, isso vai te fortalecer na hora de resistir ao diabo. Bíblia, comunhão, oração. Eu quero acrescentar um outro elemento, que talvez seja mal entendido em nossos dias. Oração e jejum. O jejum tem sido mal compreendido. Talvez não entendemos ainda qual o propósito do jejum, e talvez seja por isso que, como apareceu alguns anos atrás, algumas décadas já atrás, saiu na revista Adventista um artigo que dizia assim: o jejum morreu de fome. O jejum morreu de fome. Para que serve o jejum? O jejum também é uma prática espiritual extremamente importante, uma disciplina espiritual importante. O jejum sempre acompanhado de oração. Observe que na Bíblia é sempre assim. Essa casta só pode ser repelida com jejum e oração. As duas coisas vão juntas. Para que serve o jejum? Quando era coportor, eu sei que muitos aqui já foram coportores também. Para quem não sabe o que é coportor, é um ministério da igreja adventista, em que homens e mulheres se empenham para a venda de materiais da igreja, de livros da igreja, da nossa literatura, chamado de coportor. Era coportor. Na nossa equipe, todas as vezes nós fazíamos os pedidos durante o mês, e as entregas em geral no início do mês, de 1 a 3. De 1 a 3 a gente vai entregar. Do mês seguinte. E a gente sabíamos que quando nós fazíamos o pedido é uma coisa, entregar é outra coisa, né? Que é a hora que o cliente desiste nessa hora. Então, muitas vezes, nós fazíamos semana de oração na campanha. 7 dias ali de busca, e fazíamos jejum. Não parece que o jejum entra nessa história como uma moeda de troca? Olha, Senhor, me abençoe, me ajude aí. Eu vou até jejuar. Olha que eu estou sofrendo, Senhor. Eu estou sofrendo para que o Senhor me ajude. Deus não precisa disso, irmãos, para abençoar. Deus não precisa que nós façamos penitência para nos ajudar. Deus não precisa. Não tem essa necessidade. Então, para que o jejum? Você sabe que quando nós nos alimentamos, tudo acontece de forma automática, né? Mas essa automação, né? Não sei se é essa palavra, né? Ela é regida pelo cérebro. É pelo cérebro. Você come qualquer coisa, o corpo vai digerir, vai separar as coisas, proteínas para cá, vitaminas e tal. Vai separar tudo ali do que você comeu. Mas você não pensa, não, agora eu vou separar aqui a vitamina, peraí, vou tirar um pouquinho mais. Você não faz isso, o cérebro comanda tudo. É por isso que existe a recomendação para você dormir bem, é você não comer muito próximo de ir dormir. Porque você vai dormir e o cérebro continua acordado, trabalhando. Ele continua produzindo. Daí é que vem os sonhos. É daí que aparecem os profetas, né? Aí eu sonhei essa noite com a barriga cheia de feijão, né? Eu tive uma visão da noite. O cérebro continua em atividade. Pronto, então, para que o jejum? Pronto, bem claro isso aí. Porque quando eu não coloco alimento no meu corpo, o meu cérebro, ele fica livre dessa atividade. Não precisa se preocupar com isso. E nós sabemos que Deus fala conosco, Deus se comunica conosco através da nossa mente, é aqui que Deus fala conosco. Deus não fala aqui, não. Ele fala é aqui. Ele se comunica diretamente com o nosso cérebro. E ele estando livre, nós ficamos mais sensíveis a ouvir a voz de Deus. Por que oração com jejum? Porque quando você está orando, buscando, quando orar, quando jejuar, quando estiver buscando a resposta de Deus, o que é que eu devo fazer, Senhor? Como é que eu resolvo isso aqui? Ore e jejue. Deus vai falar com você. Vai ser mais fácil você perceber a voz de Deus. Você vai estar mais sensível à voz de Deus. Não é penitência. Quando jejuar, está sendo tentado, jejue. Estiver lutando contra o pecado,
jejue. Deus vai falar a você e vai lhe dar a força que você precisa para resistir ao diabo, para que ele possa fugir de você. Resistir à tentação é a obra de Deus em nós, nós que fazemos. Eu lembro lá de Caim? Eu gosto bastante desse texto. Ele me ajuda muito. Eu quero compartilhar com você. Você depois, não estava aqui no script, né? Não está entre os textos que eu escolhi, mas eu queria compartilhar. Você vai encontrar. Parece que é Gênesis capítulo 4, verso 7. Quando Caim está na conversa de Deus com Caim, por que descaiu o seu semblante? Por que você está triste assim? Se sua oferta não fosse adequada, também não seria aceita? Caim, acorde, Caim, porque agora o pecado jaz à porta. Você está sendo tentado. O pecado jaz à porta. E o teu desejo será contra ti, Caim. Mas cumpre a ti, disse Deus, dominá-lo. O teu desejo é contra ti, mas não sou eu que vou dominar. Cumpre a ti dominar. O pecado, a tentação, ela é humana. Nós precisamos resistir à tentação, resistir ao diabo, mas a nossa força é impossível. É a nossa própria força. Daí precisamos manter comunhão com Cristo. É a única solução, a única vacina é a comunhão. O escape para a tentação é relacionamento com o Espírito Santo, irmãos. Como nós temos aprendido. E essa sala tem sido uma bênção para isso. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é o poder. E nós precisamos reformar as nossas orações. Precisamos parar de dizer frases que costumeiramente dizíamos na oração, derrama sobre nós, como se fosse uma coisa. Né? Derrama sobre nós o poder do Espírito Santo, como se fosse uma coisa. Não, é a pessoa do Espírito Santo vem sobre nós, batiza-nos com o Espírito Santo. O Espírito Santo, relacionamento com ele. E a Bíblia diz que quando nos relacionamos com o Espírito Santo, toda a divindade passa a fazer parte de nós. Ele traz consigo toda a divindade. Qual é a tentação que você está enfrentando hoje? Qual é a luta que você tem que travar todos os dias? É algum vício que você nunca conseguiu abandonar? Me tornei um cristão, entreguei minha vida a Deus. Fui até batizado já, mas ainda tenho esse vício. Cigarro, da bebida, pornografia, masturbação. Qual é a sua tentação? É reter aquilo que pertence a Deus, em dízimos e ofertas. Porque onde você ganhava pouco, não era tão difícil dizimar e ofertar. Mas hoje você ganha bastante. Você vê aquele volume de dinheiro saindo. Isso lhe tenta dizer, não, eu vou separar uma parte aqui, não vai ser tudo, não. Essa é a sua tentação. Você está sendo atraído por alguém que está te, antigamente dizia cortejando, hoje o jovem diz chavecando. Está mandando mensagem para você, que está dizendo oi, você está sendo atraído, atraída. Quais argumentos que você tem usado para pecar? Isso é normal, todo mundo faz. Lembra de José? Que ele podia usar alguns argumentos. Qual argumento que você tem usado para continuar se permitir ser tentado e muitas vezes cair na tentação? A carne é fraca. Eu queria resistir, mas a carne é fraca. Eu estou concluindo, eu li uma história de um menino que o menino estava na banca de revista, ou na banca de maçãs, né, na feira, e ele ficou parado, olhando para as maçãs. E ele ficou aquele vidrado, e um homem, o dono da maçã, ficou incomodado. E disse para ele, ô garoto, você está fazendo o que aí? Você está querendo roubar uma das minhas maçãs, né? E o menino respondeu, não, senhor. Eu estou aqui tentando não roubar. Você está querendo roubar? Não, eu estou aqui. Ele estava ali lutando contra a tentação. E não é assim que muitas vezes nós fazemos.
Nós lutamos contra a tentação na frente da tentação. Nós vamos para cima dela para lutar contra ela. Como um jovem que disse uma vez: pastor, eu estou indo para o carnaval, mas não se preocupe não, eu vou lá porque estou acompanhando alguém, eu vou lá para dar o meu testemunho. Eu vou no carnaval, mas eu vou ficar lá parado. Eles vão estar pulando, bebendo, eu vou ficar lá dando o meu testemunho no carnaval. Grande testemunho, né? Grande testemunho. Saia daí, irmão. Você está sendo tentado, saia daí. Saia das coisas que te tentam, saia de perto das coisas. Lembra do sermão do pastor Bulhão? Se afaste da árvore. Não se aproxime da árvore. É lá que está a tentação. Saia daí, não fique exposto. Não fique exposta. Pare de lutar sozinha contra a tentação. Pare de tentar ir para cima da tentação e permitir ser derrubado, como tantas vezes tem acontecido. Precisamos, irmãos, entregar o próprio eu. Eu quero terminar lendo uma citação aqui do livro Caminho a Cristo. Eu acho que eu vou compartilhar essa. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui esse texto do livro Caminho a Cristo. Ok? Chegou bem por aí? Acho que sim, né? Pronto, aqui. Deixa eu... Pronto. Muitos perguntam, diz Ellen White, né? Como devo fazer a entrega do próprio eu a Deus? Você deseja entregar-se a Ele, mas não tem força moral. É escravo da dúvida e controlada pelos hábitos da sua vida de pecado. Suas promessas e resoluções são como palavras escritas na areia. Você não consegue controlar os pensamentos, impulsos e afeições. O conhecimento das suas promessas não cumpridas e dos votos violados enfraquece sua confiança na própria sinceridade, fazendo com que você pense que Deus não pode aceitá-lo. Mas você não precisa se desesperar. Só precisa compreender a verdadeira força da vontade. E aqui vai trazer o segredo. Este é o poder que governa a natureza do homem. O poder de decidir, escolher. O poder da escolha que Deus deu ao ser humano deve ser exercitado. Ele colocou sobre nós, nos deu a possibilidade de escolha. Deve ser exercitado. Você não pode mudar o seu próprio coração, nem por si mesmo entregar suas afeições para Deus. Você não pode, mas pode escolher servir a Deus. Você pode dar-lhe a sua vontade, você pode escolher dar a vontade a Deus. Ele, então, operará em vós o querer e o fazer segundo sua graça. Desse modo, toda a sua natureza estará sob o controle do Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Suas afeições ficarão centralizadas nele e os seus pensamentos estarão em harmonia com ele. É comunhão. Você não pode mudar, você não pode alterar quem você é. Você não pode mudar. Porém, você pode escolher entregar-se ao Salvador, entregar a sua vontade a ele, que a sua vontade se cumpra, a vontade de Deus se cumpra em sua vida. E quando eu não estou no ambiente da sala 57, quando eu estou na sala 57, quando eu não estou? Porque aqui é um ambiente de comunhão, aqui eu estou em plena comunhão, mas depois que acaba o bom dia com alegria, depois que acaba a pipoca, depois que fecha tudo, fica você e Deus ali. Fica você e Deus ou fica você sozinho? A comunhão persiste? Agora sim, o último texto para nós encerrarmos. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 a 11. E queremos concluir.
essa reflexão. Verso 6, diz assim, 5:6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, embaixo da mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, se humilhe diante de Deus, sob a mão dele. Verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra, pela promessa que há em sua palavra, pela certeza que há em sua palavra. Quando temos comunhão plena com ele, com o Espírito Santo de Deus, que nos revela Jesus como nosso substituto e intercessor. Quando temos comunhão plena, é isso que Deus promete. Ele haverá de nos aperfeiçoar, nos firmar, nos fortificar, nos fundamentar, de modo que possamos dizer não quando a tentação, diz a música infantil, bate o meu coração, eu digo não, não, não. Não em minha própria força, é impossível, mas pela força, pelo poder que há em Cristo. Se eu falo para você que está sendo tentado e tentada, você pode resistir. Busque o Senhor, entregue sua vida inteiramente a Ele. Decida, escolha fazer a vontade de Deus. Entregue sua vontade a Ele. E permita que Ele faça a grande obra que é fazer em vós. Deus te abençoe para tanto. Pastor Flávio, vendo o senhor pregar aí, veio um hino no meu coração aqui. E é tão extraordinário isso, o que o senhor pregou hoje, porque me reorienta no que diz respeito à caminhada, aonde eu devo colocar a minha força para não pecar. Veja que aquela historinha que o senhor contou muito curta do garoto, né? Como é que é, pastor? Ele estava olhando e foi feita uma pergunta. O dono da maçã perguntou, você está querendo roubar minha maçã? Você está tentando roubar minha maçã? Ele disse, não, eu estou tentando não roubar. Isso aí é demais. Porque, veja, nesse processo, pastor, que o senhor pregou hoje é perfeito. E eu queria que os irmãos se concentrassem na palavra vontade. A nossa grande energia não deve ser em não pegar a maçã. Muito embora você deverá lutar para não pegar, porque vai fazer parte do processo. Mas enquanto, pastor Flávio, Deus não mudar a vontade de não pegar a maçã, você estará lutando sempre para não pegar a maçã. Nós precisamos chegar no nível de entrega das nossas tentações quando Cristo mudar a vontade, através da operação diária do Espírito Santo, entronizando Jesus. Ele muda a vontade. Eu entrego a vontade. Digo, Senhor, tira de mim a vontade de pegar a maçã. Tira de mim a vontade de pegar a maçã. Tira de mim, Senhor. Espírito Santo, controla. Jesus domina tudo. Deus eterno, tua mão estendida sobre mim. Tira a vontade de pegar a maçã. E aí você vai olhar para a maçã e não sentirá mais vontade de buscar, de pegar aquela maçã. Então, Cristo terá santificado você naquela área de tentação que você tinha. Então, a maior energia gasta no processo da vitória de uma tentação não é exatamente não pecar, muito embora você vá ter que lutar para não pecar. É clamar, é entrar numa intimidade tão profunda com Cristo e no poderoso nome dele, que ele
o Deus eterno e a atuação diária do Espírito, mude a vontade. Quando muda a vontade, então, aquela tentação, se você mantiver ligação com a videira, perderá o efeito sobre você, a menos que você desconecte da videira e você volta a ser quem você era. Isso é extraordinário, pastor. Isso é extraordinário, amigo. Isso é extraordinário. Aí, enquanto você pregava, pastor, a gente vai fazer o apelo ao coração deles, porque, pastor, a gente está aqui conversando com pessoas que estão nesse momento dizendo assim: miserável homem, miserável mulher que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Há tanto tempo eu tenho tentado vencer, há quanto tempo eu tenho tentado ser fiel a Deus, mas eu não sabia isso que o pastor Flávio ensinou para a gente hoje. E essas pessoas estarão melhor hoje, em melhor condição de vencer, porque entenderam o processo da luta. Deus seja louvado, pastor Flávio, pela sua vida e pela iluminação que o senhor trouxe para nós hoje. E enquanto o senhor pregava, veio essa música em meu coração. Eu queria que a gente fizesse um apelo ao coração desses para se entregar a Cristo nesse sentido de deixar Ele comandar os impulsos. Essa música veio ao meu coração e fala muito para mim essa música. Eu quero falar ao seu coração que está ouvindo a gente agora. Você que está aí na sua casa, você que está ouvindo essa mensagem agora, eu quero falar ao seu coração. Não desista nunca. Não desista nunca. Porque o seu Deus nunca desistiu de você. Nunca desista. Se Satanás lhe acusar de que você é um pecador miserável, que você não tem valor, que você não merece os olhos de quem o pastor Flávio disse que são irresistíveis, são os olhos de Cristo, se ele lhe acusar e jogar seus pecados na sua cara, dizendo que você não presta, que você não vale nada, que você não vai conseguir, diga a ele que o seu único recurso é o sangue de Jesus. Satanás não pode contra o sangue de Cristo. Ele não pode contra o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus pode redimir e perdoar você. Ele pode redimir e perdoar a mim também. E se você está aqui agora, não importa que tipo de pecado você tenha cometido. Não importa quão longe você tenha ido. Se você está aqui agora, é porque você ainda ouviu a voz do Espírito Santo. E a chance para você, e a chance para mim também. Se Satanás jogar hoje na sua cara os seus pecados, mostre para ele a cruz, o sangue de Cristo, e ele fugirá de vós. Aí sim, ele se ausentará da sua presença e você ficará silenciosamente na presença de Cristo agora. Amigo, deixe-me dizer uma coisa, diante de um tema tão importante como esse que o pastor Flávio trouxe hoje. O que você precisa e eu precisamos é que ele mude a nossa vontade e é unido a Cristo. E não sai da minha cabeça
Não sai da minha cabeça. O dia que o pastor Leidivan pregou aqui, que ele diz assim, é no nome de Jesus, 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 é no nome de Jesus que eu clamo. Você só vencerá o pecado. Você só decidirá não pecar se você estiver ligado a Cristo e clamar pelo nome dele, pelo nome dele, pelo nome dele. Há poder no nome de Cristo para vencer as tentações. E você já aprendeu nessa sala que é por meio da ação do poderoso Deus Espírito Santo que você se mantém ligado a Cristo. É Ele recebido todo dia, todo dia. É Ele recebido várias vezes no mesmo dia que capacitará que você fique ligado a Cristo, bem junto a Cristo, recebendo o poder de Cristo. Então Ele vai mudar a sua vontade. E aquilo que lhe fazia cair não terá poder mais sobre você. Aí Cristo vai lhe apresentar uma outra luta, um outro lugar onde ele precisa santificar, que ainda não foi alcançado. E é assim a nossa vida de santificação, de fé em fé, até enxergarmos a áurea, o dia nascendo na presença de Deus. Não se desespera, amigo. Tenha temor. Entenda que o pecado é mau, que ele destrói, o pecado é nocivo, ele é destruidor, mas não se desespere. Mais nocivo que o pecado, talvez não exista nada nesta terra, e não existe mesmo. Mas por mais que ele seja nocivo, a graça de Deus é superior a ele para salvar a sua vida, para salvar a minha vida. Peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus agora pelo seu pecado. E saia dessa reunião, saia desse culto, saia desse encontro espiritual, certo de que ele perdoou você, de que ele restaurou a sua caminhada hoje para uma nova chance. Eu vou pedir ao pastor Flávio que nos dirija em oração. Já fazendo a transição, pastor Flávio, eu queria que você orasse pelo Alessandro. O Alessandro vai contar uma história da vida dele que é extraordinária e eu queria que todos ouvissem. Pastor Flávio, então, encerre esse momento e nos transicione, por gentileza, lá para a história do Alessandro, que vai falar conosco através do seu testemunho hoje. Por favor, pastor Flávio. Querido Deus e querido Pai, Pai de amor e misericórdia, infinita graça, nós te louvamos pela tua bendita palavra, que nos apresenta o caminho, te louvamos pela pessoa maravilhosa do Espírito Santo, que tem dirigido a nossa mente, o nosso coração, para te buscar cada vez mais. Te louvamos pelo sacrifício de Cristo em nosso lugar, pela sua intercessão. Te louvamos, ó Deus, porque não precisamos continuar a nos debater sozinhos contra o pecado. O pecado é uma condição humana. E todos nós, diz a tua palavra, somos tentados por aquilo que está em nosso coração, pelas nossas próprias concupiscências. Por isso, ó Deus, nesse instante nós queremos clamar, interceder em favor de cada irmão que acompanha conosco essa oração, onde quer que esteja. Alguns talvez estejam no carro, no trabalho, alguns talvez já fazendo atividade física, outros assentados na sua sala, no seu quarto, onde quer que esteja, ó Deus. Essa oração possa ser compreendida, esse momento possa ser compreendido como uma grande oportunidade de estreitar ainda mais a nossa ligação contigo. Talvez, ó Deus, algum desses irmãos, ou a maioria deles, ou todos eles, estão passando por momentos de dificuldades com a tentação, está sendo tentado, e às vezes sentem que, além da sua própria força, ó Deus, nos faça compreender a verdade da tua palavra, que o Senhor não permitirá que sejamos tentados além da nossa força. A tentação ela é humana.
sim, ela é humana. E o Senhor, em Cristo, através do Espírito Santo, nos dá poder para suportar a tentação, para vencer a tentação. E que se nós sentimos durante todo esse processo o desejo de fortalecer a nossa própria vontade, a nossa luta contra o pecado, como o pastor Wagner acabou de dizer de forma muito clara, que o Senhor nos ajude a entregar a nossa vontade a Ti, que o Senhor mude a nossa vontade, que o Senhor arranque de nós a vontade de pecar. O desejo pelo mal seja arrancado do nosso coração, que o Senhor faça esse grande milagre em nós. Esse é o maior de todos os milagres, porque é a transformação do coração e da natureza, e somente o Senhor pode fazer. Realiza, ó Deus, em nós essa bênção, e cada um dos irmãos que tem sofrido com a tentação e tem sido derrotado tantas vezes, possa ainda nesta manhã se erguer desta oração na certeza que é vencedor, na certeza que em Cristo todos os nossos pecados foram perdoados, e neste perdão nós recebemos também poder para enfrentar as nossas lutas e os nossos desafios diários. Rogamos a Deus ainda em favor do Alessandro, ele vai contar um testemunho da sua vida, que o Senhor dirija esse testemunho para que alcance irmãos e irmãs que nesta manhã precisam ouvir essa história, que a história do Alessandro sirva de base para a solução de vários outros problemas que estão por aqui, nessas cerca de 9.000 pessoas que estão conectadas. Que o Senhor abençoe este instante, esse momento que continua na tua presença. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Eita, glória a Deus! Beleza pura, né, irmão? Sem mistura, como diz nossa amiga, é bênção pura sem mistura, pastor Devaldo. Que coisa abençoada. Obrigado, pastor Flávio. Obrigado, amigo. Obrigado. Deus Vamos te junto, abençoe. vamos junto. Tenho 4 coisas para te dizer, meu amigo. Eu amo você, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque o Senhor existe, amado. Amém, mas eu também te amo. Eu tenho aprendido a cada dia a te amar mais, né? Amém. Que Deus possa continuar aumentando, né? Essa decisão, que é mais do que um sentimento, né? Essa decisão em nosso coração. Pastor Wagner, eu Oi. posso dizer para o pastor Flávio que eu também amo ele? Agora, meu amigo. Esse aí é o pastor Misael, grande É. amigo, grande amigo. Pastor Flávio, eu te amo e preciso de você para ser feliz. Você sabe muito bem disso, porque pastor Flávio foi e é meu conselheiro. É meu conselheiro do coração, é o meu pastor do coração. Foi quem me pastoreou e cuidou de mim nos primeiros anos de ministério. E eu louvo a Deus pela vida dele. Uma inspiração. Deus te abençoe, pastor Flávio. Eu te amo. Preciso de você para ser feliz. Você sabe disso com toda intensidade. Amém, Misa. Eu também te Amém. amo, Que amigão. Um coisa abraço a linda. Vanessa, hein? Coisa linda. Obrigado, obrigado. Darei sim um abraço nela e no Emanuelzinho. Emanuel. Coisa linda o corpo de Cristo, né, irmãos? O corpo de Cristo é assim, ele precisa estar unido pela singeleza do amor incondicional. Isso faz com que nós